Olá! O assunto que eu trago aqui hoje é referente ao princípio da presunção de inocência. A minha intenção é tratar desse assunto em dois vídeos. Um vídeo que será esse primeiro e um segundo vídeo que será disponibilizado na semana que vem. Inicialmente, tratarei do princípio da presunção de inocência e da possibilidade de prisão cautelar, da prisão preventiva. No segundo vídeo, tratarei do princípio da presunção de inocência e a decisão do STF que possibilitou a prisão para o cumprimento da pena, já com decisão em segunda instância. A questão é: vigora o princípio da presunção de inocência, devidamente consagrado pela nossa Constituição Federal. Segundo esse princípio, ninguém será considerado culpado enquanto não houver o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. O que significa isso? Antes de uma sentença condenatória e quando dessa sentença condenatória não cabe mais nenhum recurso, ou seja, não cabe nenhum dos recursos previstos na legislação, ou porque o prazo foi ultrapassado e o recurso não foi interposto, ou porque todos os recursos já foram interpostos e julgados. Ou seja, somente após uma sentença penal que condenou o indivíduo e quando dessa sentença não cabe mais nenhum recurso, esse indivíduo pode ser considerado culpado. Antes disso, ele deve ser considerado e tratado como um inocente. É garantia assegurada pela Constituição Federal. Quando tratamos de uma prisão preventiva, seria a restrição da liberdade de uma pessoa que ainda é tratada como inocente. A restrição da liberdade de uma pessoa, ela só deveria ocorrer quando fosse para o cumprimento de uma pena. Porém, por exceção, a lei prevê hipóteses que, por necessidade de cautela, a pessoa pode ser presa antes dessa condenação com trânsito em julgado, o que são chamadas as prisões cautelares. E uma das modalidades, e a modalidade mais comum e mais utilizada hoje, o que inclusive superlota o nosso sistema carcerário, é a modalidade da prisão preventiva. Quando eu falo de uma exceção, essa exceção só pode existir se forem respeitados os requisitos legais. Então, uma prisão preventiva, primeiro, ela só pode existir num caso em que a pena prevista para o crime doloso seja maior do que 4 anos, ou quando se tratar de uma pessoa reincidente em crime doloso, ou quando se tratar de violência doméstica, violência contra criança e adolescente, ou violência contra idoso. Superada essa primeira fase, outros requisitos devem estar presentes. E a prisão preventiva ela só pode ser decretada para o bem da instrução criminal, ou seja, para assegurar a colheita de provas, para o bem do cumprimento da lei penal, ou seja, quando existe risco que o réu fuja, para a manutenção da ordem econômica, ou seja, quando a liberdade desse réu relacionado com grandes crimes financeiros pode colocar em risco a ordem econômica do país, ou quando relacionado com a manutenção da ordem pública, ou seja, quando a liberdade desse réu deixa as pessoas em tamanho estado de terror que essas pessoas, o povo, os cidadãos daquela região possuem medo de sair na rua. O que não pode ser confundido com a gravidade do crime cometido. E isso já foi assegurado em decisões do STF. Não se justifica uma prisão preventiva simplesmente pela gravidade do crime que foi cometido. Justificar uma prisão preventiva simplesmente porque o crime cometido foi grave seria uma infração ao princípio da presunção de inocência. Nesse sentido, e resumindo, o que eu quero deixar claro aqui é que
uma das garantias mais valiosas num Estado democrático de direito é o princípio da presunção de inocência. Ou seja, a força mais poderosa, agressiva e violenta do Estado, que é retirar a liberdade de uma pessoa, ela somente será utilizada se estiver provado que essa pessoa é culpada e isso estiver consubstanciado, definido numa decisão com trânsito em julgado. Ou seja, uma decisão condenatória da qual não cabe mais nenhum recurso. Se admitimos exceções para isso, são apenas exceções baseadas em requisitos legais. E é indispensável que os requisitos legais estejam presentes, sob pena de colocarmos abaixo uma garantia fundamental do Estado Democrático de Direito. Espero que essas minhas palavras aqui tenham sido esclarecedoras e úteis e que provoquem também em vocês a vontade de estudar mais sobre o assunto, de conhecer mais sobre o tema. Eu agradeço muito a atenção, eu peço que curtam o nosso vídeo, que compartilhem e que se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado!